Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou Jorge Henrique e o assunto no programa hoje é obra, mas não só isso. Na realidade, vamos falar de todo esse movimento de transformação que o Acre está vivendo e que essas obras têm proporcionado. Aqui comigo no estúdio para uma boa conversa está Fernando Moutinho, engenheiro civil paraense, 37 anos de Acre, quase acriano, né, Fernando? Sem dúvida. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite aos seus telespectadores. Nós estamos aí para dar as explicações que forem necessárias. Fernando, você conhece bem o Deracre. Isso eu sei porque você tem muitos anos de casa. O que te permite traçar aí, fazer uma avaliação sobre as várias fases desse órgão. E eu queria começar a nossa conversa te pedindo exatamente isso, para você falar um pouquinho do Deracre e das diversas fases já vividas por este órgão. Sem dúvida, o Deracre foi criado através de uma lei estadual número 4, pelo então governador José Augusto de Araújo. Foi no período do José Augusto? Foi, nos idos de 1963. Como autarquia, o órgão tinha condições de captar recursos e promover a abertura, implantação e até pavimentação das estradas dentro do estado do Acre. Então, assim foi criado o órgão em 1963, foi implantado em 1964 e daí para frente, então, começaram realmente a se abrir estradas. Já existiam algumas estradas abertas na época de território, como a estrada para Plácido de Castro, que naquele tempo nem havia a cidade de Plácido de Castro. Era chamada Abunã, que é o rio que passa em Plácido de Castro. E outras como Boca do Acre. Apesar de Boca do Acre ser situada no estado do Amazonas, mas o Acre, pelo fato de que era isolado do resto do Brasil por estradas, então todo o abastecimento vinha através de Manaus por via fluvial. Como as embarcações, quando chegava a época seca, a época de verão, não tinham como chegar aqui na capital, então resolveram abrir a estrada até Boca do Acre, embora 2/3 dessa estrada esteja dentro do território do Amazonas. Então o Deracre trabalhava sempre nessa linha, de dar condições de trafegabilidade, pelo menos durante o verão, às estradas do Acre. Como nós temos uns solos bastante ruins para a construção de estradas, praticamente no período chuvoso ficava intrafegável, com muita dificuldade. Para tráfego nas estradas, algumas chegavam até a fechar. Mas já a partir de 1970, começou no Acre a pavimentação asfáltica. A primeira estrada que nós começamos a pavimentação asfáltica foi na direção de Senador Guiomar e, consequentemente, seguindo para Chapuri. E assim se foi levando. O Deracre tinha recursos próprios, que eram provenientes do Fundo Rodoviário Nacional, tinha convênios com o DNR, que alocava recursos para a construção das BRs, no caso, a única BR que nós tínhamos conveniada com o DNR na época era a BR-317, e nós fomos levando assim. Aí vários governos, cada um tinha a sua política de desenvolvimento, a sua política. Uns deram mais ênfase às estradas, outros nem tanto, sem dúvida. E quando nós chegamos no final da década de 80, mais aproximadamente 88, 89, pela Constituição Federal, a que hoje está em vigor, o Fundo Rodoviário Nacional, que era um recurso que vinha direto para os DRs, foi simplesmente abolido, não deixou de existir. E esses recursos que vinham foram transformados como ICMS e recolhidos ao Tesouro Estadual. Bom, então com isso aí o órgão, que era uma autarquia, quer dizer, tinha como administrar recursos, ele perdeu essa autonomia financeira. Então passou a depender de transferências do Estado. E maneiras que teve uma época muito difícil para o órgão, principalmente década de... Esse momento que você está citando agora foi um marco dessa
dessa fase difícil? Foi, sem dúvida. Esse momento foi porque, primeiro, o DR perdeu recursos que tinha para a execução das suas obras, das obras das estradas. E, segundo, o DNR também perdeu recursos. Quer dizer, ele também, como ele recebia esse recurso, também não pôde mais alocar para quem ele tinha convênio. E também houve um outro fato que esse é bastante triste, porque a administração do DERACRE tentou esvaziar o órgão. O órgão trabalhava muito por administração direta, quer dizer, máquinas próprias, recursos próprios e pessoal do seu próprio quadro. Tratoristas, motoristas, mecânicos, topógrafos, enfim, todo esse pessoal que realmente era profissional de trabalhar em estradas. O que é que aconteceu? A direção, nessa época, começou a ceder equipamentos para as prefeituras, para empresas particulares, até houve desvios de equipamentos que não interessa agora estar chamando a atenção isso. Então, praticamente, o órgão se esvaziou. E, ao mesmo tempo, seu pessoal de campo ficou ocioso. Era um pessoal que não tinha mais o que fazer. Alguns, por um programa de demissão voluntária, preferiram sair. Outros permaneceram, mas ficavam em casa. Recebiam 1/3 do salário e permaneciam em casa. Então, esse tipo de filosofia de trabalho, isso prevaleceu durante algum tempo, da década de 90. Né? Já talvez em meados de 90, já para o final, aí sim já se começou a ressurgir o órgão de novo, isso através de máquinas, de empresas construtoras, enfim. Aí começou os grandes projetos. E hoje nós temos uma fase que eu poderia até dizer sem nenhuma paixão, que nós estamos numa fase áurea. Por quê? Porque realmente o governo tem investido muito. O governo, além de ter dotado o órgão de uma direção muito boa, através do diretor-geral hoje, que é o engenheiro Sérgio Nakamura, a equipe de direção, ela realmente trabalha muito, é muito captadora de recursos. Então, hoje, a gama de trabalho, a gama de projetos, de coisas que o DR está fazendo hoje, se estende pelo Estado todo. E podemos dizer assim que hoje, eu, sem medo de ser exagerado, dizer que é o órgão mais importante do governo. Sem dúvida que uma equipe boa faz a diferença. E você está falando desse momento de apogeu, e eu queria te perguntar exatamente isso. Quais são hoje as principais obras do DERACRE? Bom, as principais, além das que nós já concluímos, porque nós já estamos com 6 anos de governo, mas alguns tabus já foram quebrados. Nós tínhamos, por exemplo, a estrada Brasileia-Assis-Brasil, que hoje é denominada Estrada do Pacífico. Certo. Embora uma BR, mas era uma estrada muito difícil, porque tinha muitas ladeiras. Então, todo o governo prometia, mas não conseguia trabalhar na 317. E, felizmente, em 3 anos, de 2000 a 2002, 2003, o governo concluiu totalmente essa obra. Então, é uma obra hoje totalmente asfaltada, pavimentada, enfim, com traçado de primeira linha, está em pleno uso hoje, sem problema nenhum. Outro tabu que nós tínhamos é mais na 364, que nós temos no Acre 2 grandes linhas de rodovias. A que vai para o sul, que é a chamada 317, e a que vai no sentido do interior, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena. Essa é chamada 364. É uma estrada de integração do território acreano, que o Estado, embora seja formado por diversos municípios, mas não tem interligação entre si. A única ligação hoje, por exemplo, é de avião, é via aérea. Você não tem como chegar hoje em Cruzeiro do Sul por estrada. Então, essa realmente é uma estrada muito difícil. E nós também, o governo do Estado, através da DERACRE, se propôs a fazer
uma ligação entre Feijó e Tarauacá, que são duas cidades próximas, com 46 quilômetros de distância uma da outra, mas que era um tabu que quase todo governo tentava, mas não conseguia completar. E felizmente nós em 2003 concluímos totalmente essa estrada totalmente pavimentada. Além dessas rodovias que eu acabei de falar, já mesmo dentro da 317 nós temos um trecho na direção do Amazonas, que vai para a Boca do Acre. Esse também nós estamos trabalhando, devemos concluir no próximo ano. Faltam apenas 49 quilômetros para nós chegarmos hoje, onde nós temos asfalto, até a divisa do Acre com o Amazonas. Então, a 317, em toda a sua extensão no estado, estará completamente ligada, ou seja, da divisa do Acre com o Amazonas, passando por Senador Guiomar, por Chapuri, Brasilé e terminando em Assis Brasil. Essa é a 317. Agora, temos atualmente o grande desafio que é a 364. Esse é o grande desafio. E eu ia te perguntar, Fernando, o que significam essas estradas, essas rodovias, para o desenvolvimento do Acre? Porque uma obra não pode ser pensada por ela mesma, tem que ter um sentido, seja econômico, social, cultural, enfim. E o que significam essas estradas, essas rodovias para o desenvolvimento do Estado? Bom, significa tudo isso que você acabou de falar, ou seja, o desenvolvimento econômico, cultural, social, enfim, educacional. Porque hoje o que nós temos no Acre são verdadeiras células, né? Isoladas, né? E que não há uma integração entre as cidades do Estado. Quer dizer, hoje nós estamos ligados até Brasilé, Assis Brasil, Chapuri, Sena, Madureira, e só. Né? As outras cidades, os outros municípios ficam totalmente isolados. Então, com isso aí, o que é que acontece? É o custo de vida que é muito alto, né? É o próprio povo que não tem aquele, vamos dizer, aquele conhecimento, aquele contato mais de perto. Então, até a noção de territorialidade, né? Isso, o acreano não conhece a sua, né? Então, você pode, se você for a Cruzeiro do Sul, você pode verificar que o pessoal tem muito mais ligação com Manaus, Amazonas, do que propriamente com Rio Branco, Acre. Eles têm toda a sua ligação comercial, cultural, enfim, até social, mais com o estado do Amazonas que propriamente com o estado do Acre. Então, para mim, hoje, por exemplo, a BR-364 seria tudo isso. Além de integrar o território, o Acre, como um todo, também faria essa, vamos dizer, essa união entre as diversas cidades que nós temos no nosso interior. Agora, são obras grandes que interferem no meio ambiente, e eu ia te perguntar como anda, então, o componente ambiental, né, no caso dessas obras. Olha, isso é um detalhe muito importante, porque podemos afirmar com certeza que o governo tem sido muito, digo, até muito cauteloso, muito cuidadoso nesse aspecto. Todas as estradas que nós abrimos, apesar delas já existirem como caminhos, né? Logicamente, quando a gente vai fazer a implantação dela, nós fazemos empréstimos, buscamos material em jazidas, quer dizer, alguns pontos da estrada têm que ser desmatados e limpos e tal. Mas após o término da construção, nós sempre temos esse cuidado de repor toda aquela vegetação, quer dizer, toda aquela área que foi degradada, nós conseguimos repor. E hoje você tem o exemplo daqui de Brasilé, Assis Brasil. Nós trabalhamos naquela estrada, mas se você for hoje lá, você verá ela totalmente recomposta, a sua vegetação, só tem praticamente a estrada no meio, o asfalto, o pretinho lá, mas o resto é tudo verde. Então, o ambiental, eu lhe garanto uma coisa, que atualmente é uma das grandes preocupações que nós temos, além de que nós também tivemos problemas com os órgãos de meio ambiente, tipo IMAC, IBAMA,
próprio Ministério Público que Ministério Público, fiscaliza, enfim. né? Mas, quer dizer, foi um aprendizado. Claro. Para nós, foi um aprendizado que até certo ponto foi difícil. Mas hoje nós estamos muito a cavalheiro, diria assim, nesse aspecto que nós cumprimos tudo que foi solicitado e hoje não temos reclamação nenhuma por parte desses órgãos a respeito do trabalho que nós já executamos. Fernando, nosso papo está muito interessante. Eu vou te pedir um instantinho, porque nós vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí e voltamos já já. Ideias da Aldeia está de volta, hoje conversando com Fernando Moutinho, engenheiro civil do DERACRE. Fernando, realmente são grandes obras, estradas, pontes e, consequentemente, grandes investimentos. O que essas obras, esses investimentos interferem na questão do desemprego, por exemplo? Olha, sem dúvida que nós hoje temos um bom avanço nesse sentido. Eu posso constatar isso através das empresas que trabalham, por exemplo. Nós temos uma empresa que é a Construmil, que ela trabalha na área de Tarauacá. Uhum. Então, o que foi repassado para a gente é que toda a mão de obra, tanto a mão de obra semi-especializada como a mão de obra menos especializada, toda ela é da região. Tarauacá, Feijão, enfim, daquela região próxima ali. Somente o pessoal que vem de fora é aquela mão de obra mais especializada. Uhum. Ou seja, os engenheiros, os encarregados e os mecânicos. Mas, né, assim, são aqueles que são os comandos, vamos dizer. Então, hoje, por exemplo, o desemprego nessa região é muito combatido através desse trabalho. Esse pessoal que hoje emprega em torno de 300 pessoas, 300 trabalhadores, entre operadores, construtores de pontes, bueiros, galerias, enfim, toda essa gama de pessoal é praticamente, posso afirmar com tranquilidade, em média de 90% do próprio local onde a obra está sendo executada. A construção civil é realmente a área que mais enfrenta essa questão do desemprego, que mais agrega mão de obra? Sem dúvida, porque a construção civil ela não necessita de muita especialização. Grandes qualificações, né? Exatamente. Então, ela absorve rapidamente. Nós temos o exemplo também de outra empresa que está construindo a ponte aqui de Rio Branco, a terceira ponte, e agora foi reiniciado este ano, em agosto, a construção da ponte internacional em Assis Brasil. Então, o que foi passado para nós é assim, os ferreiros, os carpinteiros, os pedreiros, os ajudantes, todo esse pessoal, eles trazem da região, especializam e a mão de obra que fica. Fica já no local, não vai mais sair. Quer dizer, a empresa ela é como se fosse uma formadora de mão de obra. Então, dali, tenho certeza, vão sair carpinteiros, pedreiros, ferreiros, enfim, pessoal que vai melhorar até a forma de construção no próprio local, então, no próprio município. No processo desse, Fernando, quer dizer, além de circular dinheiro, né, circula também informação e formação. E formação, com certeza. É um processo que a gente não nota, que parece assim que não existe, mas que quando você vê que a empresa vai embora, aquilo ficou. Ficou não só em termos de capital, como também capital humano. Quer dizer, aquilo é um capital que não sai mais do município. E com certeza aquele homem que trabalhou numa ponte, que é um trabalho especializado,
ele vai ser um bom pedreiro, vai ser um bom carpinteiro, vai ter noções de execução muito melhor do que ele tinha antes. Agora, falando em equipamentos, quais os equipamentos que o Deracre tem adquirido? Olha, o Deracre ultimamente, a partir de quando o Dr. Sérgio tomou posse no órgão, ele já adquiriu em torno de 140 equipamentos. Equipamentos esses que são financiados através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e que são empregados principalmente na reabertura de estradas, tipo a BR-364, que é feita a reabertura todos os anos, e principalmente nas estradas vicinais, que é a grande solicitação do nosso produtor, do nosso agricultor do interior, que ele sempre pede ramal e tal. E são o Deracre, as manutenções dos ramais, né? dos ramais. E o Deracre está muito voltado para essa área, com o próprio pessoal do órgão e equipamentos próprios. Agora, Fernando, assim, uma grande expectativa da população do Acre é quanto a essa ligação da capital Rio Branco com Cruzeiro do Sul, que é a segunda cidade do estado. Eu queria te perguntar como está esse processo de ligação, o que a gente pode esperar até o final do governo Jorge Viana? Bom, o que eu posso dizer, isso aí é um capítulo à parte. Realmente a BR-364 é uma estrada difícil de implantar e de pavimentar. Primeiro porque os materiais dos quais ela é constituída, o solo da região, é um solo muito ruim para a construção de estradas. O custo de uma obra na Amazônia é mais elevado mesmo, Fernando? Dependendo da região. Logicamente que você fazer uma estrada em Porto Velho ou em Rondônia, que tem pedra à vontade, porque onde tem pedra, você pode fazer estrada barata. Não é o nosso caso? Não é o nosso caso. Nós só temos argila, silt, quer dizer, são materiais ruins para a construção de estrada. O que encarece muito encarece muito a estrada. Porque nós, além da terraplenagem que é executada, nós temos ainda que buscar materiais fora, longe, para atender às normas, às especificações que o DENIT adota para a construção de estradas federais, principalmente. Então, isso é que encarece, porque em estrada o que encarece é realmente o transporte. É a aquisição, você trazer de longe para fazer aquele trabalho. Isso realmente é muito caro. E no nosso caso, daqui da 364, eu diria que além de ser a estrada mais difícil do Brasil, talvez seja a mais cara do Brasil também, em termos de implantação, por causa desse detalhe. Então, mas o que a gente pode dizer hoje que a pretensão do governo Jorge Viana, até o final de 2006, é fazer a ligação asfáltica entre Feijó, Tarauacá, que já existe, e agora terminar a Tarauacá até Cruzeiro do Sul, porque faltam ainda 124 quilômetros para completar essa ligação. De 260 ainda falta 124. Mas acreditamos e temos quase certeza que se Deus ajudar, nós teremos essa meta totalmente concluída até o final do governo de Jorge Viana. Agora, Fernando, eu vi imagens da construção de trechos dessa estrada e eu fiquei impressionado assim, com a dificuldade natural. Então eu vi assim, gente carregando pedra, por exemplo, em pequenas embarcações. Me lembrou muito a construção das pirâmides do Egito, por exemplo. Uma coisa difícil de imaginar, né? E aí eu queria te perguntar uma situação assim, como é que a criatividade diante dessas dificuldades ajuda a vencer essas dificuldades? Olha, o que eu posso afirmar é o seguinte, que essa imagem que você viu, que foi no trecho Feijó-Tarauacá, é proveniente de um material que nós íamos buscar no Rio Envira, só que já dentro do município de Envira também, já dentro do Amazonas. Então, o que é que acontecia? Quando o rio Envira baixa, o nível das águas, aparece uma praia que tem uma areia grossa. E aí nós ensacávamos aquela areia e colocávamos dentro de batelão para levar para Tarauacá.
e com isso aí misturar massa asfáltica para fazer a pavimentação da rodovia. E não é só isso, isso ainda é próximo. Nós, para fazer as pontes e os bueiros, nós íamos buscar seixo quase na Colômbia. Nossa Senhora. No rio Japurá. E trazer de embarcação, esse seixo andava quase 3.500 quilômetros, via fluvial, para chegar em Tarauacá. Então, assim foi feita a estrada. É por isso que a estrada fica muito cara, muito difícil. E também, eu lhe digo, por vezes a gente pensa até que não basta ter só recursos, ter técnica. É preciso também muita audácia, muito arrojo e às vezes até loucura, viu? É verdade, né? Assumir um projeto desse precisa com certeza. Ser muito arrojado, né? Com certeza, não é fácil, não. Não é para qualquer um que consegue fazer o que já foi feito e o que deverá ser feito ainda. Com certeza. Fernando, duas obras recentes do governo têm um sentido muito forte com a integração. Uma já está, inclusive, concluída, que é a ponte de Brasileia ligando até a Bolívia, né? E agora está começando aí outra ponte, né? A construção de outra ponte que liga a cidade de Assis Brasil ao Peru. Qual é o significado dessa integração, dessas pontes para o desenvolvimento do Estado? Olha, tem sentido de integração, evidente, entre povos e irmãos, né? Mas principalmente tem sentido comercial. Porque nós somos mais próximos da Bolívia e do Peru do que propriamente do Brasil. Rio, São Paulo, os grandes mercados do país. Os grandes mercados. Então, logicamente, a nossa vocação será sempre, a comercial será sempre com esses povos vizinhos. Então, o sentido da ponte de Brasileia foi esse: integrar duas cidades, Bolívia, ou Cobija e Brasileia. No caso dessa ponte que já está construída, o retorno, isso já é visível, de perceber melhor essa integração, a participação desses dois povos? Sem dúvida, porque, veja bem, nós quando vamos para a Bolívia, nós vamos comprar mais eletroeletrônicos, máquinas fotográficas, brinquedos, enfim. E o povo boliviano se ressente muito dos gêneros de primeira necessidade. Então, eles adquirem muito do nosso lado, nos supermercados. Então, você pode ver que o comércio de Brasileia já está palpitante, quer dizer, ele já está ganhando nova dimensão. Foi aquecido, era um comércio, né? Morto, era um comércio apagado, não se via mais ninguém. E com essa ponte, ele com certeza revitalizou todo esse intercâmbio comercial que existia em outras épocas e tinha acabado. E uma relação comercial semelhante pode acontecer com o Peru? Sem dúvida nenhuma, talvez até mais forte. Porque o Peru é um país que tem uma população maior do que a Bolívia e tem um poder aquisitivo maior. Então o Peru tem também necessidade desse intercâmbio comercial. O Peru tem coisas que podem nos atender, como cimento, pescado, enfim, coisas que podem ser interessantes para nós. E também eles têm essa mesma carência de carne bovina, de gêneros de primeira necessidade, que eles não são muito carentes. Então eu acredito que com certeza isso aí vai acontecer logo de início, logo que essa ponte estiver pronta, esse trânsito de pessoas e de carros e de cargas vai fatalmente acontecer naquela região. Fernando, e o que resta fazer? O que nós podemos esperar ainda até o final de 2006 dessa gestão Jorge Viana? Bom, a gestão do Jorge Viana ela tem sido muito profícua, né, em termos de estradas. Por exemplo, estradas estaduais. De todas que nós temos hoje, nós só temos duas, uma faltando 25 quilômetros para interligar, que ela foi asfaltada nas duas pontas, que é a 475, que liga de Plácio de Castro à BR-364, passa por Acrelândia, e a Transacriana, que o governo deve fazer, além dos 10 quilômetros que está executando atualmente, deve fazer mais 18 para chegar no projeto INCA.
Então, se o governo conseguir consolidar esses dois projetos, consequentemente, de estradas estaduais nós não teremos mais o que fazer. Né? Teremos sim que fazer a conservação. Isso é permanente, rotineira, não tem como fugir disso. Abriu um buraco, vai lá, tapa, deu um problema num aterro, enfim, isso é o normal. Da 317, como eu já disse, nós teríamos para o próximo ano de completar a pavimentação até vamos dizer, até a divisa com o Amazonas, que são mais 49 quilômetros. Temos também a ligação lá com o Peru, quer dizer, a ponte mais o acesso, são 2 quilômetros. É obra que é prioritária, porque o presidente Lula colocou como prioridade para a integração dos povos latinos, da América Latina. E agora teríamos, nesse restante período, a conclusão da ligação entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, com recursos do financiamento de BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que praticamente estão assegurados, e com isso nós teríamos condições de contratar, primeiro licitar e depois contratar empresas que conseguissem em 2 anos completar essa ligação. Bom, Fernando, eu queria agradecer a tua participação aqui no programa por essa aula de integração e demonstrando aqui com muita clareza todos esses projetos do DERACRE. Então, eu agradeço a oportunidade que nós temos aqui, em nome do órgão onde a gente trabalha, de mostrar o que nós estamos fazendo. Isso é muito bom, mostrar a toda a população do Estado que nós estamos trabalhando diuturnamente, tentando melhorar as condições que nós temos hoje no Estado. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Fernando. Bom, e a você de uma das 22 cidades acrianas que nos acompanhou até agora, nosso obrigado, boa noite e até a próxima.